vamos passar para o próximo vídeo, onde ele fala sobre esse assunto. O arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula apologética. E a lição que a gente vai aprender hoje nessa aula apologética tem a ver com identificar uma falácia. Que falácia é essa? A falácia que eu chamo do imbromation. Tá, já mostramos aqui várias falácias dele, né? Não secto, de tomar a parte pelo todo. Se um protestante acha isso, então a igreja protestante acha isso. Está cheio de falácias já desse vídeo, né? E também falsas atribuições, né? Pegamos ele na mentira, provando na tela aqui no comentário de John Wesley, né? Vamos passar aqui, vou pular aqui para a parte onde ele começa a falar. Ele começa a falar um monte de besteira. É um argumento muito forte para provar que Miguel é Jesus. Que é o argumento do arcanjo. Só existe um arcanjo, esse arcanjo é Miguel, nenhum outro ser a não ser Miguel é chamado de arcanjo, significa o principal anjo, e a Bíblia diz que Jesus, quando vem para julgar, vem com voz de arcanjo, ou seja, ele tem que ser o arcanjo para ter a voz de arcanjo. Esse é o argumento feito pelas testemunhas de Jeová. Nós, escrituralistas, também fazemos esse argumento. É um argumento muito forte, argumento totalmente falso. Só existe um arcanjo. Prova. Onde que está escrito isso, que só existe um arcanjo? A Bíblia só cita um arcanjo por nome, que é o arcanjo Miguel. Tá, e daí significa que só existe um? Essa é um argumento a partir do silêncio. Porque só cita um significa que só existe um? É assim mesmo? Essa é a lógica que você tem? Só Miguel é o arcanjo. Quem falou isso? Onde está escrito na Bíblia isso? Que só Miguel é arcanjo. Significa que só porque na Bíblia só tem uma pessoa chamada de arcanjo, significa que ela é a única, que é arcanjo no universo? E 3, Jesus vem com voz de arcanjo. Logo, Jesus tem que ser o arcanjo Miguel, porque para que ele tenha voz de arcanjo. Primeiro de tudo, meu amigo, diz que ele vem com voz de arcanjo, não significa que a voz procede dele. Também fala que ele vem com trombeta, significa que ele emite o som da trombeta. Não é porque ele é acompanhado da voz de arcanjo que a voz é a dele, é ele que está falando com voz de arcanjo. Não é isso que significa. Você está atribuindo aqui pelo fato de que a vinda de Jesus está acompanhada pela voz de arcanjo, significa que a voz é dele, ele que está falando com voz de arcanjo. Não é isso que o texto diz. Até porque ele diz voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então a voz de Jesus é a trombeta de Deus? Ou é o som que está tocando no fundo, né? É o som que acompanha a chegada do Cristo. Mais um argumento falacioso, e olha que estamos em 1 minuto de vídeo. Põe a refutar esse argumento. E eu comecei a assistir o vídeo dele, né? E fiquei na expectativa. Que resposta ele vai dar? Quero ver. Fiquei curioso. E ele começou a falar. Terminou o vídeo e ele simplesmente não apresentou nenhuma resposta. Só que toda a audiência dele foi levada a concluir que ele de fato respondeu a pergunta. Só que ele não respondeu a pergunta. Na verdade, ele fugiu da pergunta o tempo inteiro do vídeo. E a gente vai assistir isso agora. Então essa é uma aula apologética bastante relevante. Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa? Já salva esse vídeo para ver novamente. Testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia acreditam, por motivos diferentes, que o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Um dos textos citados é 1 Tessalonicenses 4,16, que diz o seguinte sobre Jesus: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se Jesus tem voz de arcanjo, ele é arcanjo. Então ele tá falando aqui que é esse o argumento que as testemunhas de Jeová usam, né? Se Jesus tem voz de arcanjo, é porque ele é o arcanjo. É um argumento que eu aceito e eu acho muito forte. Porque É muito forte, mas aqui não tá dizendo que Jesus tem voz de arcanjo. Diz que foi dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta. Quer dizer que esse som, a voz do arcanjo, acompanhava aquela procissão celeste da vinda de Cristo. Não que Jesus tinha a voz de arcanjo. Não é isso que o texto está dizendo. A pergunta que surge aqui é a seguinte: por que é que Jesus viria com voz de arcanjo se ele está acima do arcanjo? Então depois que ele falar o que ele tem que falar, eu vou dissertar mais sobre isso, mas esse é o argumento. Ele viria com voz de arcanjo porque é o som que acompanha sua vinda. Ele vem liderando anjos. Então o arcanjo vem junto com Jesus, atrás de Jesus, e os arcanjos e os anjos estão louvando, estão entoando cânticos. Então a voz deles é ouvida, assim como a trombeta de Deus. Não significa que a voz do arcanjo é a voz que sai da boca de Jesus. Pelo amor de Deus. É importante lembrar que em lugar nenhum a Bíblia identifica Jesus com Miguel, que é um anjo. Tá, mas isso não responde a pergunta feita. Tá, mas não responde a pergunta, mas responde o tema geral. A Bíblia não diz que Jesus é Miguel. Hebreus 1 faz uma distinção clara entre Jesus e os anjos. E isso tampouco responde a pergunta feita. Claro que responde. Como que você está dizendo que Jesus é um anjo se, em Hebreus 1, Jesus é distintamente separado dos anjos? É maior que todos os anjos. Todos os anjos adoram a Jesus. Como Jesus pode ser parte de uma classe de seres que adoram a ele mesmo? Então, como que Jesus é um anjo se todos, sem exceção, os anjos adoram a Jesus? Como que isso não responde? Meu Deus. Além disso, se ter voz de arcanjo faz Jesus um arcanjo, ter a trombeta de Deus faz dele Deus. E nenhuma testemunha de Jeová está disposta a aceitar isso. Tá,
Exatamente isso. É um som que o acompanha, não a voz ou o som que emana do próprio Cristo. Mas por que é que ele vem com voz de arcanjo? Em nenhum momento a resposta foi dada. Você entendeu o que ele fez? Ele apelou para pontos extracontextuais, fora do texto, e em nenhum momento ele explicou por que é que Jesus vem com voz de arcanjo. E por que é que isso não significaria que ele é o arcanjo. Ele não respondeu isso. Mas nas mentes dos ouvintes, ele criou a ilusão de que o argumento tinha sido refutado. Mas não foi. Só que o ouvinte mediano, não eu porque eu sou fera, mas o ouvinte... Não eu, porque eu sou fera. Caramba, o Carlinhos, ele tem uma autoestima. Editor, bota aí de novo a cara do Carlinhos. Olha a carinha dele. Caramba, que autoestima, né? Não eu, porque eu sou fera. Eu não sou como o mediano. Eu sou fera. Meu Deus, propagando uma heresia vencida, com cheiro de velha, que não tem nenhum sentido e ainda tá aí tirando onda. Ah, eu não, eu sou fera. Carlinhos. mediano não consegue perceber isso. Quando eu assisti o vídeo, eu saquei na hora isso. Mas no meu caso, eu tenho experiência na apologética, eu tenho É, ele é fera. O Carlinhos é fera. Mostra a cara aí do Carlinhos de novo. Olha a cara de fera. Olha como esse cara é brabo no violão. anos fazendo isso, tá, gente? Então o ponto aqui é que ele fez um embromation. Ele embromou, enrolou, citou outros textos que não respondem nada do ponto principal. Então, quando a gente está assistindo um vídeo, isso é importante para tudo, gente. Seja para vídeo de teologia, de política, de qualquer coisa. Preste atenção à questão levantada e se esforce para entender se a resposta dada atende aos requisitos da pergunta levantada. Nesse caso, evidentemente, ele não respondeu a pergunta. Só que o público não se dá conta disso. Então, esse é o ponto apologético do vídeo de hoje. A partir de agora, eu vou tratar de alguns pontos ali que ele mencionou na tentativa de invalidar a tese de que Jesus seria o arcanjo. É importante lembrar que em lugar nenhum a Bíblia identifica Jesus com Miguel, que é um anjo. De fato, a Bíblia não diz que Jesus é Miguel, mas a Bíblia diz que Jesus tem a voz do arcanjo e ela diz... Mentira. A Bíblia não diz que Jesus tem voz de arcanjo. Ele diz que ele vem acompanhado de voz de arcanjo. Ou que quando Jesus vem, ouve-se a voz do arcanjo. Olha aqui, vou voltar. Ele mesmo colocou na tela aqui, ó, a tradução Ferreira de Almeida, que é a tradução das mais populares que a gente tem em português, ó. Ouvida a voz do arcanjo. Não é que ele fala com voz de arcanjo, é que a voz de arcanjo é ouvida naquele contexto, assim como o ressoar da trombeta de Deus. A voz de Jesus não é o som de trombeta de Deus, nem muito menos voz de arcanjo. Não é isso que está dizendo o texto. Por que que você está tirando essa conclusão? Não é isso que está escrito, cara. Não é isso que está escrito. Conta disso. Então esse é o ponto apologético do vídeo de hoje. E a resposta é, porque não é pra todos entenderem isso. Existem muitas... Não é pra todos entenderem, é pro Carlinhos entender, porque ele é fera, né? Como é que ele falou aí? Como é que ele falou aí, editor? Coloca aí de novo. Não eu porque eu sou fera. Não eu porque eu sou fera. Não eu porque eu sou fera. Muito bem. Muitas coisas nos ensinos da Bíblia, nos ensinos de Apocalipse até mesmo, que não têm declarações específicas, mas por meio da análise textual, da comparação de texto com texto, a gente chega a uma conclusão clara. Só que a Bíblia não diz, ó, isso é dessa forma. Não em tudo, em algumas coisas sim. Em muitas coisas sim, na verdade, né? Mas em algumas coisas não. Mas mesmo em questões onde a Bíblia fala de forma clara algo, vocês evangélicos não aceitam. Por exemplo, a Bíblia diz de forma clara que Deus é um só, não três em um. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Mas os trinitários não acham que Deus não é um. Os trinitários acham que Deus é um só ser. O que você tá viajando, cara? O que você tá falando? Vocês aceitam isso? Não, vocês vêm e dizem, não, espera aí, você não entendeu, aqui o um não significa um. Um significa três. Espera aí, mas a Bíblia não está dizendo que Deus é um só? Isso é claro? Sim. Vocês aceitam? Não. Então que razão eu tenho para crer que vocês aceitariam se a Bíblia dissesse de forma expressa? Olha só, Miguel é Jesus. Vocês aceitariam isso? Não. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que Deus é um e vocês ainda assim não aceitam. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Vocês aceitam isso? Não. Não, porque primogênito significa outra coisa. Não é o primeiro filho. Primogênito é o soberano da criação, o herdeiro da criação. É. Mas primogênito na Bíblia nem sempre tem o sentido literal de primogênito, de primeiro nascido. A Bíblia fala que Davi é o primogênito dos reis da terra. Será que Davi era o primogênito? Não. Pelo contrário, Davi era o filho caçula. Então a palavra primogênito na Bíblia não significa sempre, literalmente, primogênito. É um título que significa primazia, que significa o herdeiro, o principal. Aí sim, isso sempre significa, mas não sempre literalmente o primeiro nascido. E Davi era o primogênito? Não, Davi era o caçulinha. É exatamente isso que diz o texto, né? Protótocos não significa herdeiro, protótocos não significa soberano, significa o primeiro filho. Não, Davi não era o primeiro filho. Isaac é chamado de primogênito também, mas Isaac, primogênito de Abraão. Primogênito de Abraão. Não de Sara, é chamado de primogênito de Abraão. Mas ele não era o primeiro nascido, Ismael é mais velho do que ele. Abraão tinha outro filho. Isaac não era o primogênito, mas ele é chamado de primogênito de Abraão. E aí? O termo primogênito não é sempre literal? Não é sempre literal. Primogênito. Vocês aceitam isso? Não. Aí vocês exigem... Aliás, quem é que tá fugindo do tema falando de outras coisas agora? Que a Bíblia diga que Miguel é Jesus de forma expressa. Como se vocês pudessem me enganar para fazer. Em primeiro lugar, isso é dito de forma indireta, por meio do título arcanjo, da palavra arcanjo. Só tem um arcanjo, Miguel é esse arcanjo e...
Mentira. Só tem um arcanjo? Fonte. Prova que só tem um arcanjo. Por a Bíblia citar somente uma pessoa com o título expresso de arcanjo, não implica que só existe um arcanjo. Então, se eu disser para você que eu tenho um irmão chamado Moisés, eu tenho o irmão Moisés, significa que meu único irmão é Moisés? Não, eu tenho mais 2 irmãos. Só porque eu estou citando um e dizendo que ele é meu irmão, não significa que ele é o único. É um argumento do silêncio. Caramba, que falácia. Jesus vem com voz de arcanjo. Não faria sentido. Não, Jesus não vem com voz de arcanjo no sentido de que a voz do arcanjo é a voz dele. Ele vem acompanhado. O som ao redor que está acompanhando Jesus na sua procissão celestial é a voz de arcanjo, de outros anjos que estão louvando. É o som da trombeta de Deus. Não significa que a voz dele é voz de arcanjo. Pelo amor de Deus. Dizer que Jesus é Deus se ele vem com voz de arcanjo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Então Jesus é Miguel. A menos que Jesus fosse outro arcanjo, na mesma posição de Miguel. Aí faria sentido, só que a Bíblia não diz isso. Não tem base pra dizer isso. Entendeu o ponto? Então a única base, a única inferência que nós podemos fazer é que Jesus é Miguel. Porque Miguel é o único arcanjo, segundo a Bíblia. Ah, mas tem mais arcanjos. A Bíblia não diz isso. Só um ser é chamado de arcanjo na Bíblia. Miguel. E adivinha quem mais? Jesus Cristo. Então, a menos que você prove que Jesus... Não, mentira. Jesus Cristo não é chamado de arcanjo. Que isso? Onde que Jesus Cristo é chamado de arcanjo? Prova você que existe algum trecho na Bíblia chamando Jesus explicitamente de arcanjo. é outro arcanjo ao lado de Miguel, Jesus vai ter que ser Miguel. É uma conclusão óbvia. É uma conclusão. Não, não é uma conclusão óbvia. Simplesmente pode ter centenas, milhares de outros arcanjos que não são citados porque a Bíblia não cita o nome de todo mundo que existe no céu. A Bíblia só cita o nome de 2 anjos. Nas escrituras aí dos protestantes, né, 66 livros canônicos, só existe o nome do anjo Gabriel e do arcanjo Miguel. Significa que os outros anjos não têm nome? Então só existem esses 2 anjos na Bíblia, porque os outros não têm nome. Então, só porque o arcanjo único nomeado é Miguel, não significa que ele é o único. Muito menos que Jesus é um arcanjo também. Ou é o próprio arcanjo Miguel. Caramba, que salada, bicho. Uma inferência. Não é uma declaração explícita, mas vale com tanta força como se fosse uma declaração explícita. Mesmo porque vocês não aceitam declarações explícitas, né? A Bíblia diz de forma explícita que Deus é um só. Gálatas 3:20. Vocês não aceitam. Claro que aceita. Quem é o trinitário que não aceita que Deus é um só? Meu Deus do céu, cara. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, ela que morrerá. Isso está escrito de forma explícita. Eu mas vou pular aqui, a resposta gente. é porque este é um contexto profético. E em contextos proféticos, nem sempre tudo é explicado nos mínimos detalhes. Nem sempre tudo é explicado nos mínimos detalhes. A gente precisa que o Carlinhos venha nos explicar o sentido da profecia. Parcialmente, para que o leitor com seu que é esse aqui, esse que fala que todos os anjos de Deus adoram a Cristo ou prestam homenagem a Cristo. E os anjos? Ele está fazendo referência a Hebreus 1:6. Aqui, ó. Hebreus 1 faz uma distinção clara entre Jesus e os anjos. Ele está fazendo referência a Hebreus 1:6, que fala que todos os anjos de Deus adoram a Cristo ou prestam homenagem a Cristo, tá? Ao primogênito de Deus, né? Então o argumento... Exatamente. Como que Jesus é um dentre o grupo de pessoas onde todos os membros, aí sim está sendo explícito, todos os anjos o adorem. Como que Jesus é um anjo que adora a ele mesmo? É o seguinte, se todos os anjos prestam homenagem ou se curvam, adoram a Cristo, ao primogênito de Deus, então o primogênito de Deus não é um anjo. Se ele não é um anjo, ele não é o arcanjo Miguel, porque Miguel é um anjo. Esse é o argumento feito. Só que aqui tem um problema. Porque, de fato, aqui Jesus e os anjos estão separados. Só que a Bíblia faz a mesma coisa com Miguel. A mesma coisa. Quer ver? Ó? Em Apocalipse, capítulo 12, nós lemos o seguinte. Miguel e os seus anjos. Por que a Bíblia diz Miguel e os seus anjos? Porque Miguel está acima deles. Assim como Jesus também está acima dos anjos. Por que é que os... Tá, mas dessa frase, Miguel e seus anjos, não tem como tirar que Miguel não é um anjo. Mas quando eu digo que todos os anjos adoram a Cristo, então eu estou tirando Cristo desse grupo. Porque aí sim, eu estou dizendo que todos os membros desse grupo estão fazendo algo e estou excluindo uma pessoa desse grupo. Essa frase aqui em Apocalipse 12:7, que a gente já viu, aliás, a posição do Wesley, o comentário de Wesley sobre isso, eu não estou excluindo Miguel e seus anjos. Se eu dissesse Miguel e todos os anjos, aí sim. Mas não, está dizendo Miguel e os seus anjos. No máximo que pode se inferir, tirar de conclusão desse texto, é que Miguel lidera anjos, ele possui anjos sob seu comando. Não diz que ele está excluído do grupo dos anjos. Ao contrário de Hebreus, onde ali diz que todos adoram a Cristo. Então como é que Cristo é um anjo? Meu Deus. Os anjos se curvam diante do primogênito de Deus em Hebreus 1:6. E a resposta é porque o primogênito de Deus está acima dos anjos, assim como Miguel. Afinal, o arcanjo não está acima de todos os anjos? A resposta é com toda certeza. É justamente isso que significa ser o arcanjo. Então, quando eu leio Hebreus 1:6... O arcanjo está acima de todos os anjos? Não, pode ser que tenha outro arcanjo. Assim como na tradição cristã, existem outros arcanjos, como o arcanjo Rafael também. Então, será que o arcanjo está acima de todos os outros anjos? Não. Existem anjos que também são arcanjos.
Não é porque a Bíblia não cita explicitamente que eles não existam. Você não tem como inferir isso. Para mim, esse texto é evidência de que Jesus é de fato Miguel, porque assim como Miguel, Jesus está acima de todos os anjos. Tanto é verdade que em Mateus 24 nós lemos Mas onde que está aqui escrito que Miguel está acima de todos os anjos? De onde que você tirou isso? Está dizendo, no máximo, que Miguel tem anjos sob o seu comando. E é claro, um arcanjo é um líder de anjos, é o principal anjo de uma das falanges celestiais. Então, no máximo eu posso dizer que ele tem anjos sob seu comando, não que ele está acima de todos os anjos. Jesus sim, porque ele diz que ele todos, sem exceção, todos os membros daquele grupo adoram a Cristo. Então, eu estou citando, não estou abrindo margem para exceção. Esse texto aqui, de Apocalipse 12:7, ele não dá margem para pensar que Miguel é superior a todos os anjos. No máximo, que Miguel tem anjos sob seu comando. Caraca, cara, que viagem. E você tem a pachorra. Como é que ele é? Como é que ele falou, editor? Cara, esse cara aí que é fera, ele tem a pachorra de dizer que os outros são analfabetos funcionais. Olha a conclusão que ele tira de um texto, lendo o que não está escrito. é de fato Miguel, porque assim como Miguel, Jesus está acima de todos os anjos. Tanto é verdade que em Mateus 24 nós lemos que o Filho do Homem, no caso de Jesus Cristo, virá com seus anjos. E o exército inimigo é o seguinte, o diabo e os seus anjos. Esses dois grupos são descritos aqui como antagônicos, né? Um é o antagonista do outro. Esses mesmos grupos antagônicos são descritos em Apocalipse. Claro que o evento lá é outro, tá? Mas não faz diferença o evento. O ponto é a identidade dos grupos. Só que lá em Apocalipse nós lemos que é Miguel e seus anjos contra o diabo e seus anjos. Esses são os inimigos. Então aqui a gente vê os mesmos antagonistas. Só que em uma passagem nós lemos Jesus e seus anjos. Noutra nós lemos Miguel e seus anjos. Tá, e o que se tira daí? Que tanto Jesus é líder de anjos, quanto Miguel é líder de anjos. Ué, isso significa que eles são as mesmas pessoas? Caramba, num exército, o general é líder de soldados, o coronel é líder de soldados. Significa isso que o coronel e o general são a mesma pessoa? Não. Jesus é o rei, é o comandante supremo das forças angélicas, e Miguel é um comandante também de forças angélicas, mas, obviamente, inferior ao Cristo. Não é porque ambos têm anjos que ambos são a mesma pessoa. E por que ele está falando que são o mesmo evento? Caramba, aqui em Apocalipse 12 está narrando uma guerra. Em que parte de Mateus capítulo 24 ou 25, onde fala ali da volta de Cristo, está falando de guerra? Não, o contexto ali é de julgamento. Ele viria com os seus anjos para reunir e para julgar. E o diabo e seus anjos são lançados no julgamento, no fogo eterno. Não está falando nada ali de batalha. Então como é que você pode dizer que é o mesmo evento? Ah, não, você falou que não é o mesmo evento, mas que simbolizam as mesmas pessoas. Não, são eventos diferentes, pessoas diferentes. Ambos são líderes de anjos, mas não são ambos a mesma pessoa. Aqui está falando de um general, Jesus, e um coronel, Miguel. Não que são a mesma pessoa. O que essa análise nos revela? Que Miguel e seus anjos é o mesmo grupo que Jesus e seus anjos. Assim Não. Como que são o mesmo grupo? Onde que isso está implicado necessariamente? Se eu posso dizer que Jesus lidera anjos e Miguel lidera anjos, não significa que eles são a mesma pessoa. Eu tenho irmãos, Carlinhos tem irmãos. Logo, significa que nós somos a mesma pessoa? Não, é um atributo que ambos, Jesus e Miguel, têm, que é comando sobre anjos. Não significa isso que eles são a mesma pessoa, simplesmente porque também no mesmo texto... E, aliás, olha que belo corte ali. Aqui a gente está falando de um mesmo versículo, né? Apocalipse 12:7, a gente cita Miguel, seus anjos, e dragão e seus anjos. Aí ele corta para Mateus 25, onde não fala de batalha nenhuma. Ele está falando ali que o filho do homem e os seus anjos. Aí do 31, ele pula 10 versículos para o 41. E ali fala que o diabo e seus anjos. Mas ele não fala de batalha. Ali fala que o diabo e seus anjos são lançados no fogo eterno. E, aliás, ele nem acredita em fogo eterno, né? Mas isso é apenas um asterisco. Então, cara, que salada que você está fazendo. Você está passando vergonha, cara. Mais uma vez... Tá passando vergonha. Carlinhos, pelo amor de Deus. Como o diabo e seus anjos é o grupo antagonista. Então, assim, na minha interpretação, eu não vejo absolutamente nenhuma razão para se pensar que Jesus não é o arcanjo Miguel com base em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Ao contrário, esse texto coloca Jesus acima dos anjos e abaixo de Deus, assim como Miguel também está. Onde que está escrito ali que Jesus está abaixo de Deus? Onde que Hebreus 1 diz que Jesus está abaixo de Deus? Prove. Abre aí Hebreus capítulo 1, em que parte está dizendo que Jesus está abaixo de Deus? Está dizendo que todos os anjos adoram a Cristo. De onde se tira aí que se conclui que Jesus está abaixo de Deus por conta disso? E é óbvio que isso prova que Jesus não é um anjo, que não é o arcanjo Miguel.
Como você bem falou, o arcanjo Miguel é um anjo. Se todos os anjos se curvam e adoram a Jesus, então, obviamente, Miguel também se curva e adora a Jesus, porque Miguel é anjo. Se todos os anjos fazem algo... Aí, silogismo para você. Miguel é anjo. Todos os anjos fazem X. Logo, Miguel faz X. Então, se Miguel adora a Jesus, então Miguel não é Jesus. A não ser que você queira dizer que Jesus adora a si mesmo, né? A minha tese é a seguinte: poderia Jesus não ser Miguel? E a resposta é poderia, apenas se chegarmos à conclusão de que Jesus seria outro arcanjo ao lado de Miguel. Porém, não, por que Jesus tem que ser outro arcanjo? Só porque ambos lideram anjos? Então você está dizendo assim, Miguel é coronel e Miguel lidera soldados. Logo, se Jesus lidera soldados, Jesus só pode ser outro coronel ao lado de Miguel. Não, ele pode ser de uma hierarquia superior ainda à de Miguel, que é superior ainda dos outros anjos, que é justamente o caso. Jesus é o rei, comandante supremo das hostes angélicas. Miguel é um coronel, é um líder de anjos, mas não é acima de Cristo, não é igual a Cristo, nem perto disso. E Miguel tem outros iguais, como o arcanjo Rafael. Tá, você vai dizer que não está na Bíblia, mas nem está na Bíblia também, e Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Então, conceito não bíblico por conceito não explicitamente bíblico, tá elas por elas. devido ao fato de que a Bíblia não menciona isso, em parte alguma, não dá nem a entender isso, a gente vai ter de ignorar essa alternativa. E só nos resta a possibilidade de que Jesus é Miguel. E agora a gente vai ver o último argumento. Além disso, se ter voz de arcanjo faz Jesus um arcanjo, ter a trombeta de Deus faz dele Deus. E nenhuma testemunha de Jeová está disposta a aceitar isso. Tá, gente, com todo respeito, esse argumento é simplesmente patético. Evidentemente, esse rapaz aí não sabe o que significa vir com o ressoar da trombeta de Deus. Significa que Deus deu autoridade a Cristo para vir executar o julgamento. A trombeta... Tá, isso aí você está extrapolando do texto. Por que esse argumento é patético? Se você diz, Jesus vem com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Se ele tem voz de arcanjo, logo ele tem também a trombeta de Deus. Ele também está com a trombeta na mão e a voz, o som que ele emite é o som da trombeta. Essa é a implicação necessária do seu argumento. Se por dizer com voz e com trombeta, se com voz quer dizer que a voz parte dele, então se ele vem com o som da trombeta, também significa necessariamente que o som da trombeta parte dele. Você não tem como fugir dessa implicação. tem a ver com julgamentos. Então, quando ressoa a trombeta de Deus, Jesus vem. É esse o ponto do argumento aqui. Não está dizendo que Jesus vem com a trombeta que pertence a Deus, porque ele é Deus. Não é esse o sentido. Assim como quando toca a trombeta de Jesus vem, da mesma forma, quando o arcanjo fala, com a voz do arcanjo, com a proclamação, com o louvor do arcanjo, aí Jesus vem. Não significa nem que ele vem com barulho de trombeta saindo da sua boca, nem que a voz de arcanjo sai da sua boca. Pode ser que o arcanjo esteja lá cantando e Jesus vem nesse momento. Assim como a trombeta está lá tocando e Jesus vem nesse momento. Quando ele vem com o ressoar da trombeta de Deus, significa toca a trombeta de Deus, que é um símbolo, né, de hora do julgamento, e aí Jesus vem. É só isso que significa, não tem nada. Exatamente. Assim também, quando o arcanjo canta, quando o arcanjo fala, aí Jesus vem. É só isso que significa, não que a voz é do próprio Jesus. Quantas mil vezes eu tenho que falar isso? Nada a ver com Jesus ser Deus ou não. Mas é diferente quando diz que ele vem com voz de arcanjo. E esse é o ponto que eu quero dissertar aqui. Se Jesus estivesse abaixo do arcanjo, que é uma coisa que basicamente ninguém aceita, faria sentido que ele viesse com a voz de arcanjo. Por quê? Porque seria mérito pra ele. Assim como, por exemplo, é mérito pra um cabo dizer assim, ó, o cabo vai vir com voz de general. Cara, você tá fazendo todo um argumento aqui partindo do pressuposto que a voz, isso só faria sentido se a voz do arcanjo saísse da boca de Jesus. Mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus não fala com voz de arcanjo. A voz do arcanjo ressoa no céu e Jesus vem. A trombeta ressoa no céu e Jesus vem. O texto não implica que a voz do arcanjo, o som, phone angelou, que está no grego, phone angelou, com a voz de arcanjo, significa que a voz do arcanjo é o que acompanha o sinal da vinda de Cristo. E, assim como a trombeta também acompanha a procissão celestial em que Cristo vem com seus anjos, não que a voz sai da boca dele. Você vai fazer todo um argumento aqui de mérito, demérito. Se ele vem com voz de arcanjo, ele vem com o general vindo com voz de cabo, que um ser que está abaixo do outro vindo com a voz do outro. Não, quando ele diz que vem com voz, significa que ele é acompanhado da voz, não que a voz parte dele. Eu vou parar aqui, Carlinhos, porque o resto do vídeo ainda tem outro vídeo, mas é praticamente a mesma baboseira. Ele ignora a lógica, ele lê o que não está escrito, ele tira conclusões que não são suportadas pelo texto e
A partir daí ele cria toda uma fantasia na cabeça dele. Cara, mesmo os protestantes que você citou lá no outro vídeo, eles não chegam à conclusão que Miguel é Cristo por causa disso, por causa de voz, porque ele está abaixo, porque ele está em Mateus 24 liderando com anjos, que ambos lideram anjos. Não é por nada disso. Todos esses que você citou lá no outro vídeo, primeiro, eles são todos trinitários. Nenhum deles concorda com você. Então, por aí, esse é o primeiro ponto que daí você já não passa. Segundo, eles estão dizendo que Jesus é Miguel no sentido tipológico, não no sentido próprio de identidade, né? Talvez Calvino lá, mas John Wesley com certeza não. Provei isso aqui pra você. Então, é mais ou menos a mesma baboseira, né? Então, vamos lá. Resumindo aqui, vamos parar o react aqui, vamos provar que Miguel jamais pode ser considerado Jesus Cristo. Então, vamos provar. Vamos deixar aqui o nosso argumento. Deixa o carinho um pouquinho de lado e vamos provar por que Jesus não pode, com base na Bíblia, ser Miguel. Bom, primeiro, a Bíblia distingue claramente Jesus dos demais anjos. Como a gente já viu em Hebreus capítulo 1, todos os anjos adoram a Jesus. Se Miguel, como arcanjo, é um anjo e todos os anjos adoram a Jesus, então Miguel adora Jesus, logo Miguel não é Jesus. Não há margem para dizer que Jesus é um anjo e que Miguel não está no grupo dos que adoram a Jesus. Então, por aí, essa é uma linha vermelha. É uma referência absoluta, um texto que prova cabalmente que Jesus e o arcanjo Miguel não podem ser a mesma pessoa. Segundo, Miguel é citado lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, um entre os grandes príncipes. Logo, daí você tira que o que Miguel é, outras pessoas também são. Como Jesus, ao contrário do que o Carlinhos falou lá, que só existe um arcanjo, não. A Bíblia diz claramente em Daniel capítulo 10, versículo 13, que existem outros seres na mesma categoria de Miguel. Ele é um entre os grandes príncipes. Aí, no outro vídeo, ele até fala lá ele até fala lá, usa uma tradução da Septuaginta, né? Que não é a língua original, né? É o grego traduzido, é o hebraico traduzido para o grego, né? É usada ali uma construção partitiva, né? Mikael Ehad Min Hassarim Hariyoshonim. Significa isso que ele é um dos. Não tem como fugir disso. É um dos. Não significa que ele é o principal. Aí ele fala, mas a tradução de Young literalmente diz que ele é o primeiro, tá? Mas ele ser o primeiro ou não, indiferente, não significa que ele não tenha iguais. Jesus não tem igual. Primeiro Hebreus capítulo 1 diz que Jesus está acima de todos os outros anjos. Ali, por mais que ele seja primos entre pares, né? Que ele seja o primeiro e mais destacado entre os grandes príncipes, não significa que ele está excluído do grupo. Ele está num grupo onde tem mais iguais a ele, no mesmo nível de poder. Talvez não com a mesma honra, mas no mesmo nível de poder. Então, quando ele diz que é um dos principais príncipes, né? O primeiro entre os príncipes, não importa a tradução, se é da Young, se é literal ou não importa. Significa que ele está dentro de um grupo onde ele tem iguais, diferente de Jesus, que é excluído categoricamente do grupo dos anjos lá em Hebreus. Logo, ele não pode ser um deles. Terceiro argumento, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Jesus vem com voz de arcanjo no sentido de que ele vem acompanhado, não que a voz do arcanjo sai da sua boca, é algo que acompanha a procissão celestial, assim como a trombeta. Você não falou que a trombeta é o som que acompanha a vinda de Cristo? A voz do arcanjo também. Em nenhuma parte do texto dá margem para entender que a voz do arcanjo é a voz que sai da boca de Jesus. A construção ali é phone arcangelo, voz do arcanjo. Não significa que a voz parte da boca de Jesus. Ali está meramente retratando o cortejo, o acompanhamento real, a caravana ali puxada por Cristo. E lógico, ela vem acompanhada de sons celestiais, entre quais a trombeta de Deus e voz de arcanjo. Meu Deus, é difícil entender isso? E respondendo o último ponto, dizer que Jesus lidera anjos e que Miguel lidera anjos não prova que eles são a mesma pessoa, simplesmente provam que eles lideram anjos. Essa é a única conclusão que se pode tirar desse argumento. Como eu falei, Jesus é o general, Miguel é um coronel. Não significa que ele é o único coronel que existe. Existem outros coronéis no exército, mas existe só um comandante em chefe, que é Jesus Cristo. Assim como no exército existe um comandante em chefe e vários outros patentes que lideram homens, assim também Jesus lidera anjos no sentido pleno. Ele é o líder máximo dos anjos. Miguel lidera anjos também.
E aquela comparação ali, Apocalipse 12 com Mateus 24, 25, é uma comparação totalmente imprópria, porque Mateus 24, 25 não está falando de liderança em batalha, simplesmente está falando que Jesus vem com seus anjos, o diabo está lá com seus anjos. Miguel luta com seus anjos contra o diabo e seus anjos. Mas não é a mesma situação, não significa necessariamente que eles são a mesma pessoa, porque simplesmente significa que Miguel lidera anjos, Jesus lidera anjos. Significa que eles são as mesmas pessoas? Não. Miguel é um coronel, Jesus é o comandante em chefe. É difícil entender isso? Meu Deus, cara, que argumentos fraquíssimos. Sem falar um dos principais argumentos também, que eu já ia esquecendo de falar. Judas 9, o arcanjo Miguel não ousou proferir uma condenação contra o diabo. E Jesus, o que ele mais fez na sua vida foi proferir condenação contra o diabo no momento da sua tentação. Quando São Pedro chegou, ele falou, para trás de mim, Satanás. Jesus, isso na sua forma humana, como você nem acredita que Jesus era Deus aqui na sua forma humana. Se Jesus na sua forma humana, ele era capaz de condenar, de resistir, de censurar o diabo e seus demônios, quanto mais lá no céu. Por que Miguel, um ser angélico, não era capaz de fazer a mesma coisa? Isso você não fala, né? Judas 9 você nem toca nesse texto, porque ele acaba completamente com a sua posição, né? Judas 9 é mais uma pedra no seu sapato, é uma pedra nessa heresia de que Jesus seja o arcanjo Miguel. Então, pessoal, foi mais um vídeo longo. Carlinhos aí fala bastante, né? Fala uma salada. Sabe que para contar uma mentira é rápido, né? Mas para desfazer uma mentira, para provar tudo ao contrário, é muito mais difícil, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Assista lá os outros vídeos do canal. Vou continuar postando aqui. Carlinhos, mostra a carinha dele a última vez, editor. Carlinhos será sempre que ele falar besteira, será rebatido aqui nesse canal. E estaremos aqui para defender a fé cristã de heresias como essa, né? Um grande abraço e valeu!